Boa tarde. A gente vai estar começando, né, a falar sobre as teorias do contrato social. A gente vai estar falando basicamente do Hobbes, Locke, Rousseau e Charles de Montesquieu, certo? Hoje é só uma aula introdutória, certo? A gente só vai estar falando basicamente sobre o contexto propriamente histórico é, dessa posição, que vai ser chamado das teorias do contrato social, tudo bem? E que está ligado à questão da origem do Estado. Então, a primeira coisa que é importante falar, basicamente, é sobre de onde que vai surgir, onde que vai aparecer, onde que vai ser criado, qual o contexto que leva à elaboração dessas teorias, tá? Então a gente vai ter que, antes de entrar nesses autores, falar de um movimento que vai ter bastante importância na Europa para explicar essas teorias, certo? E que vai estar ali no final da Idade Média, começo do período que é chamado de mercantilismo, certo? E que está ligado a um poder, vai passar por um processo propriamente cultural que vai ser a Reforma Protestante, certo? E a Renascença, tá? Basicamente isso. A gente vai falar assim por cima, evidentemente, porque a questão da Reforma Protestante, os autores, as datas, tudo isso é provavelmente da aula de história, tá? É só para saber, para vocês localizarem qual relação tem essa questão do contrato social com esses acontecimentos históricos. Então é fundamental ver o seguinte, né? Quando a gente fala do período, esse período basicamente, a primeira coisa que é importante saber é como que era explicado, como que era baseado a explicação do Estado, basicamente. Os medievais, eles basicamente eles se utilizavam da Bíblia, certo? Do texto provavelmente religioso da Bíblia, cristianismo, nós estamos falando aqui da Europa, e também de autores gregos, né, como Platão e Aristóteles, principalmente, e ali se tirava essas teorias. Então, basicamente, assim, grosso modo, a ideia básica que havia era que você tinha a Igreja Católica, você tinha a figura do Papa, o Papa era visto como o representante de Deus na Terra, os nobres, reis, né, na Idade Média eram basicamente aliados à igreja, ou seja, o braço armado da igreja no mundo, basicamente isso, e você tinha como principal instituição a Igreja Católica. No final, basicamente, da Idade Média, certo? Vai começar a ocorrer um processo de questionamento dessa base de poder da igreja. Ela vai estar presente, assim, vários autores, eu vou deixar alguns aqui citados. Vai se elaborar uma teoria onde se opõe o poder propriamente do Papa, da igreja, com o poder dos reis, certo? Eles estão em oposição, certo? E vai se questionar essa interferência, propriamente dito, da religião sobre a política. Um autor que vale dizer aqui, que vai ter um papel que vai fazer essa crítica, vai ser o Dante, certo? Nós estamos falando ali do século XIV, certo? Ele vai escrever a Divina Comédia. A Divina Comédia é um livro de poemas onde é narrado a descida de Dante ao inferno, ele passa pelo purgatório e pelo céu, certo? Não é um texto de aventuras, é um texto que está classificado hoje em dia no que nós chamamos de épico, certo? E basicamente esse texto ele vai ter, se a gente fosse comparar, certo, com o papel que ele vai ter basicamente no pensamento ocidental, ele tem o mesmo papel que a Ilíada, a Odisseia teve de Homero, né? Teve para os gregos. Esse texto Divina Comédia vai ter referente ao mundo cristão, tá? Então é importante dizer o seguinte: comédia aqui é um tipo de estilo medieval que não é um estilo engraçado, certo? O inferno que é narrado, que é explicado por Dante, não é uma coisa engraçada, é uma coisa extremamente. O objetivo do livro é mostrar literalmente o inferno cristão e como que ele é constituído. Então é um livro que as pessoas ouviriam com atenção naquele contexto e muitas vezes inspira o medo, certo? Coloca medo nas pessoas. Então, basicamente o que vai acontecer?
O Dante, cada ciclo do inferno para o Dante representa um determinado crime, um determinado castigo, propriamente dito. Então ele vai passar por vários ciclos, junto com um outro poeta da antiguidade, que é o Virgílio, certo? E quando ele chega no oitavo ciclo do inferno, ele vai encontrar papas. A diferença dos outros ciclos, propriamente para esse, é basicamente que quando o Dante chega nos outros ciclos, ele encontra personagens mitológicos e personagens reais que existiram na época dele, certo? E às vezes ele fica com pena dessas pessoas. Então, nessa história, nesse poema, há personagens históricos que existiam na época do Dante reais, e há também uma mistura com personagens mitológicos. E quando ele encontra alguns papas no contexto dele, certo? Por exemplo, o Bonifácio, ele cita, né, o Bonifácio VIII, por exemplo, certo? Ele faz uma crítica muito forte a o que ele vai chamar basicamente de corrupção, de roubo, basicamente a ideia de que a igreja, os representantes da igreja, eles estão saindo dos eixos. Então, ali é uma crítica direta para a igreja católica, certo? E o que quer dizer isso? Essa crítica do Dante, ela apresenta basicamente uma situação, um sentimento que está ligado ali na sociedade, principalmente no final do período medieval, certo? E começo do mercantilismo e dos movimentos culturais que vão levar da Renascença à Reforma, certo? Uma situação que a população e os intelectuais daquele contexto, certo? Desse contexto, eles vão criticar, certo? Então, o que aparentava, basicamente? Você tinha a visão da população é que a igreja, a partir desse Papa Bonifácio VIII, certo? Que é no período do século XIV, ela está caindo o prestígio, o respeito que havia por essa igreja, certo? O ideal de você ter uma Europa unida e o poder do Papa, basicamente, que unificava todos esses povos cristãos, esse ideal está indo para o espaço. E por um outro lado, certo? E os reis, os antigos nobres, eles estão começando a ganhar força. Então vai começar a abrir, ali no final da Idade Média, começo do mercantilismo, uma situação onde uma parte do Estado, uma parte dos reis, certo? E imperadores vão começar a se enfrentar propriamente contra o Papa, certo? E esse enfrentamento basicamente está ligado a uma série de abusos que estavam ligados à forma que o Papa propriamente governa, certo? Um exemplo disso vai ser basicamente uma situação que vai ocorrer de você ter três papas ao mesmo tempo, certo? E um diz que o outro não o outro é falso. Isso vai basicamente o Clemente quinto, certo? O Clemente, que é um papa, ele vai pegar a cúria, que seria a administração propriamente da igreja, ele vai mandar ela para Avignon, certo? Que é o sul da França, e lá vai ter uma vida luxuosa, certo? Dessa mudança, vai se criar um papa em Roma, um papa em Avignon e um papa em Pisa. E esses papas vão ficar brigando entre si. Uma tentativa de resolver esse problema, que é uma briga de poder, propriamente dita, entre esses supostos representantes, certo? É a tentativa de você mudar, basicamente, para a ideia de concílio, certo? Ou seja, você começar a tentar governar com concílio. E a igreja vai tentar, ela vai ver que isso vai pegar muito mal, essa situação, e vai tentar, basicamente, criar a ideia de concílio para democratizar um pouco mais, basicamente, o comando da igreja, mas isso vai tentar se aproximar da igreja católica ortodoxa, certo? Mas não vai conseguir porque Constantinopla vai ser conquistada pelos turcos. Tá? Então, o que acontece? Há uma situação de crise, certo? Dentro da estrutura da igreja que vai fornecer, certo? Aos seus inimigos e também a pessoas que são religiosas, pessoas que acreditam na própria igreja, uma série de críticas, certo? Isso vai fomentar essa situação. Então, há basicamente uma situação propriamente
que a própria igreja fez e uma situação que vai estar ligada ali, que vai se apresentar, de que vai favorecer as críticas. Então, as primeiras coisas que vai acontecer vai ser a apresentação, basicamente, do que vai ser as heresias, certo? Que seriam o quê? Pequenos grupos vão começar a se desistir de seguir propriamente a igreja e tentar formar propriamente o que eles acham que seria correto. Esses grupos vão ser reprimidos, vai se mandar cruzadas contra esses grupos, basicamente, e esses grupos vão ser basicamente destruídos, tá? Então, o que vai acontecer? Vai se instalar a partir disso a Inquisição, certo? E se iniciou um movimento de desistência, certo? Vai se começar a cada vez mais aparecer uma crítica contra a igreja. E vai se apresentar basicamente os primeiros críticos, né? Que vão ser aqueles que vão levar, propriamente dita, a reforma protestante. Então, esses críticos, né, eles vão colocar basicamente o quê? O que é importante ver? Quais são as ideias, certo? Que estão básicas. A gente não vai ver todos eles, como eu disse, é uma questão de história, só para ter uma ideia. Que é qual? Primeiro, vai haver a crítica à ideia, propriamente da participação da igreja no mundo propriamente político. Então, essa é uma crítica que já está no Dante, que é o que? Olha, a igreja ela tem o papel de cuidar da alma, enquanto o rei, imperador, ele que cuida da política, ele que cuida da guerra, certo? Essa ideia vai ser uma das fundamentais. A ideia de ligação imediata com Deus, ou seja, eu não preciso de um representante para ter um elo com Deus, eu não preciso propriamente de alguém, de um intermediário para ter acesso a Deus. Então, uma das críticas vai estar ligado a isso, a esse movimento que vai ser levado à reforma e que vai levar a uma constituição de vários outros grupos do cristianismo que vão se diferenciar da Igreja Católica. Basicamente vai fazer uma crítica à forma que era lido, à forma que era interpretado a Bíblia propriamente dita. Então está se defendendo ali a ideia de acesso à Bíblia, certo? Basicamente, e a interpretação imediata. Então, ali vai se questionar, por exemplo, os sacramentos, alguns pelo menos, certo? Vai se questionar a ideia de uma vida, propriamente, que era uma das críticas muito grandes na época, de luxúria, de riqueza que estava presente naquela estrutura da igreja. A igreja não deve ter isso, mas uma das coisas que vai ficar bem nítido é o que? A ideia de que a razão ela não é capaz de explicar, ela não é possível que ela dê base propriamente à fé, certo? Então o que acontece aqui? A partir dessas críticas, que vai estar ligado aos movimentos da reforma, vai se apresentar uma série de questionamentos de como que se apresentava, certo, a fundamentação propriamente do cristianismo, da doutrina do cristianismo, e vai se propor um retorno, certo, à Bíblia e uma interpretação basicamente dela. Nesse período vai surgir a valorização das fontes originais, né, que vai estar ligado ao Renascimento, certo? O Renascimento nada mais é do que um movimento cultural que vai valorizar um determinado tipo de educação, que é a educação humanista, certo? O que nós chamamos de humanista aqui, né, vai ter vários debates sobre isso, sobre essa interpretação, essa noção de renascimento humanista, são noções que vão ser constituídas depois, certo? São noções para tentar explicar esse contexto. Humanista seria aquela pessoa, o tipo de educação que valoriza a retórica, a poesia, a filosofia e a história, certo? Então vai haver uma valorização de uma educação que vai possibilitar você ter acesso a fontes, você separar tradições que antes pareciam que eram tudo a mesma coisa, certo? E buscar um tipo de leitura mais fiel à Bíblia, ao cristianismo, certo? Então o que acontece? Esse movimento que começa com os intelectuais, que estava ligado basicamente a uma indisposição com basicamente
da população que via aquela instituição, aquela estrutura, ele vai ganhar força, certo? E ele vai levar a uma série de movimentos em vários países diferentes, tudo bem? Com Lutero, por exemplo, Calvino, entre outros. E isso vai levar à ideia basicamente do quê? De que a razão, aquela que estava basicamente ligada à fé, ou que dava fé, que estavam ligados no ideal da educação medieval, que era baseada na escolástica, basicamente, certo? É um tipo de educação que ligava as duas coisas, ela deve ser separada. E ela deve ser separada também da política. Então, isso leva a se constituir, certo? Uma separação onde alguns estados da Europa, eles não vão ser propriamente mais católicos, certo? Eles vão ter mais o cristianismo do catolicismo, mas eles vão constituir novas religiões, certo? Baseadas nessa nova interpretação, nessas novas interpretações da Bíblia, onde vai ter uma visão, uma interpretação diferente do que seria, como se organiza, como se lê, né, a Bíblia. E ela vai estar pautada, quem vai basicamente escolher isso vai ser o próprio rei. Então vai surgir religiões ligadas propriamente ao Estado, certo? Ou seja, na Inglaterra, por exemplo, vai ter a Igreja Anglicana, vai ser um exemplo disso. A França vai continuar católica e por aí vai. Então vai haver uma situação onde vai ter tipos de cristianismo para países diferentes. Tudo bem? Coisa que a gente viu que não foi permitido no primeiro momento por aqueles grupos que foram perseguidos pela igreja, tá? Então, o que é fundamental ver aqui? É que a divisão, certo? Que era chamada a ideia de interferência propriamente da Bíblia, propriamente a relação entre religião, filosofia e política, ela está sendo repensada a partir desse momento. E a gente vai ver na próxima aula como que isso se dá, principalmente na Inglaterra, primeiramente, com Locke e Hobbes, tá? E qual que vai ser a interligação desse tema no que nós vamos estar no Leviatã de Hobbes. É importante dizer também, basicamente, de que é uma coisa bem contraditória, é que se no primeiro momento a ação da Igreja Católica, certo, sob a política negada, os nobres, tudo bem, vão de forma bem inteligente conseguir tirar proveito disso e tomar o poder, o papel, certo, que tinha o Papa sobre a religião, que vai ser um dos desdobramentos do debate, se eles podem ou não, por exemplo, ter esse papel, tá?